Então agora eu vou falar um pouco sobre as atividades de regularização fundiária, né? O que a gente, quais são os serviços, as atividades que podem ser implementadas no processo de regularização fundiária. O Manual da Ação 8866, Ação de Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas, conhecida como papel passado, traz esse conjunto de atividades com uma breve explicação do que é a atividade e de qual é o produto associado a cada uma dessas atividades. Então ali é uma fonte que pode ser utilizada para conhecer melhor as atividades de regularização fundiária. Muito embora essas atividades estejam no manual da ação 8866, da ação do papel passado, essas atividades também são aplicáveis aos casos de operações PAC, aos antigos HBB, enfim, a todas as ações de regularização de assentamento informal. Tá? Elas são atividades típicas do processo de regularização fundiária que vão ser necessárias, dependendo do caso, o conjunto delas ou algumas delas. Tá? Quando a gente fala num rol de atividades de regularização fundiária, a gente não está falando de um rol taxativo, é um conjunto de atividades que às vezes a gente pode ter alguma não prevista, às vezes a gente pode agregar algumas dessas, mas é um conjunto de atividades básicas num processo de regularização. Vou falar sumariamente sobre cada uma delas porque são muitas. A primeira delas é o trabalho social. O que é a atividade de trabalho social? A primeira coisa, é uma atividade transversal ao processo de regularização fundiária. Tá? Ela não é uma atividade estanque, que se refere a uma fase do processo, ela se refere a todo o processo de regularização. A participação social ela é um princípio legal, está na Lei 11977, que é a Lei Geral de Regularização Fundiária, é um princípio das ações de regularização fundiária. Então, a participação, formulada dessa forma, a participação dos interessados em todas as etapas do processo de regularização. Então, a isso corresponde à atividade de trabalho social. O que tem de específico num trabalho social de regularização fundiária? É um trabalho social que vai estar olhando, né, que tem como objetivo partilhar, discutir com a comunidade as questões relativas ao processo de titulação em si, né, tudo que envolve um processo até chegar a uma titulação, e também o que isso significa para a população, né, qual é o impacto de uma ação de regularização, o que muda, quais são os direitos e os deveres envolvidos numa titulação, enfim, como que o processo de titulação afeta a vida da comunidade, tá? Inclusive essa dimensão do pós-regularização. Dentro do trabalho social tem uma série de ações possíveis, né? As ações mais, então, desde as reuniões de entrada na área, de esclarecimento do processo, do passo a passo, né, das atividades de regularização que vão acontecer ali, todas as etapas que vão ocorrer, então uma ação de informação sobre isso. A gente também tem uma ação importante de acompanhamento do trabalho de cadastro social, de levantamento de documentação, de informação sobre os instrumentos jurídicos que estão sendo propostos para a área, de dialogar sobre a escolha desse instrumento. Isso é muito importante, fazer essa construção dialogada com a comunidade, de tal forma que a comunidade possa se empoderar nesse processo de regularização fundiária. Tá? Esse é o escopo. Normalmente a gente vai ter que instalar plantões na área para tirar dúvida, para atendimento individualizado dessa comunidade, enfim. O Manual da Ação 8866, embora de forma sumária, relaciona algumas dessas ações que são possíveis num processo de trabalho social vinculado à regularização fundiária. Uma outra atividade transversal que a gente chama, que está prevista no Manual de Regularização, são os atos normativos ou atos administrativos. O que são atos normativos ou administrativos? É tudo o que a gente precisa formalizar, né, oficializar, legalizar no processo de regularização. Então, ato normativo, por exemplo, a necessidade de edição de uma lei para dar suporte ao processo de regularização, a necessidade de desafetar uma área por lei, isso vai exigir uma lei, ou, enfim, de editar um decreto que construa procedimentos para titulação. Isso tudo é ato normativo dentro de um processo de regularização fundiária. Os atos administrativos também são atos que podem ser exigidos, por exemplo, declarar uma área como área de interesse para a implantação de projeto de regularização fundiária de interesse social, que é uma previsão legal da Lei 11977.
Isso pode ser feito por um ato administrativo do titular da pasta que tem atribuição para isso, por exemplo. A aprovação de minutas de termos administrativos para titulação dos moradores. Todo esse conjunto de atividades, né, está previsto dentro desse bloco que a gente chama de atos normativos e administrativos. Então, por isso que eu falo que ele é transversal, ele pode ser subsídio, pode ser necessário para diversas outras atividades que estão previstas no processo de regularização. Tá? Então, quando a gente vai mapear um processo de regularização, uma ação de regularização de uma determinada área, a gente precisa olhar para isso. Será que eu vou ter que aprovar alguma lei? Será que eu vou ter que aprovar algum decreto, editar algum decreto, regulamentando alguma coisa no município? Né? O ente, né? Será que o ente vai ter que adotar essa providência? O ente já tem um contrato padrão, uma minuta de termo administrativo que ele costuma adotar ou não? Se ele não tiver, a procuradoria dele tem condição de elaborar isso? Ou será que isso tem que ser contratado, a elaboração de uma minuta, como um serviço de terceiro, por exemplo? Então, mapear as necessidades de elaboração de ato administrativo no começo é bem importante, tá? E é uma atividade transversal porque afeta as outras, como eu já disse. Tá? Então, as duas atividades transversais que a gente tem são trabalho social e atos normativos e administrativos. As demais atividades são atividades que eu diria que são sequenciais, de certa forma, né? Embora algumas possam ter um andamento em paralelo. Tem uma primeira atividade que é básica no processo de regularização, que é a elaboração da cartografia. A gente chama de cartografia básica. O que muitos chamam de topografia, a gente chama de cartografia básica. Por que a gente chama de cartografia? Porque não necessariamente o método para elaborar essa cartografia é uma topografia. A gente pode ter uma restituição aerofotogramétrica, por exemplo, tá? Então, tem outras técnicas, a gente pode fazer um levantamento por GPS. Então, tem técnicas para fazer cartografia para regularização fundiária. O que eu preciso olhar numa cartografia para regularização fundiária, então? Eu, como técnico da Caixa, que vou orientar o tomador de recurso. Eu preciso olhar para o nível de precisão dessa cartografia. Primeira coisa, tá? Quando eu vou fazer uma cartografia para regularização fundiária, a gente tem que pensar, por analogia, a um projeto de parcelamento do solo. A gente precisa ter uma escala mínima de 1 para 1.000, tá? Ou 1 para 500. 1 para 1.000 é suficiente para o parcelamento do solo, tá? Isso é o que é necessário para a regularização fundiária, em nível de precisão, de distorção que a gente vai ter. Eu preciso olhar para o método, então eu tenho formas de fazer, uma delas é a topografia, outra delas é a restituição aerofotogramétrica a partir de imagem aérea, ou seja, não é trabalhar com a imagem aérea, gente, é trabalhar com a restituição, com o vetor que vem dessa imagem aérea. Então isso é uma forma de fazer também. O que eu vou ponderar? Ponderar a condição de execução, vou ponderar custo, tá? São essas questões que eu posso orientar. E a outra coisa que pode estar envolvida nessa cartografia é que elementos que eu levanto. Eu posso ter o que a gente chama de o levantamento planialtimétrico cadastral, que é o completo, ou seja, eu levanto planimetria, eu levanto altimetria e eu faço um cadastro completo de tudo que tem na área. Então eu levanto vegetação, muro, cerca, posto de visita, todos os elementos físicos existentes. Então esse é o mais completo. Depois eu posso ter um levantamento planialtimétrico semicadastral, ou seja, eu levanto altimetria e levanto planimetria, mas não levanto todos os elementos, eu levanto os elementos principais, por exemplo, eu levanto divisa de lote, mas não levanto edificação. Isso é um exemplo de um semicadastral, ou seja, eu vou pensar quais os elementos que eu quero que sejam levantados em campo. Tá? A gente tem que usar isso com restrição, tá? Tem que usar isso com parcimônia, tem que questionar se realmente é o caso de fazer um semicadastral. Que elementos podem realmente ser dispensados, porque às vezes a gente dispensa alguns no levantamento e depois a gente vai sentir falta. Tá? E a outra hipótese é de um levantamento que seja planimétrico, que a gente dispense a altimetria, tá? Porque a gente não tem nenhuma intervenção para realizar. Quando a gente dispensa a altimetria é porque a gente já esgotou, já urbanizou a área, enfim, a gente só tem o interesse na planimetria porque a gente vai fazer um parcelamento do solo e ponto, nenhuma outra medida adicional é necessária nessa área. E aí a planimetria pode ser cadastral ou semicadastral, tá? O ideal, sempre que possível, é trabalhar com levantamento que seja plani, altimétrico ou cadastral.
que tem todos os elementos de planimetria, altimetria e levantamento de todas as interferências que existem em campo, que vão ser úteis depois para a definição do parcelamento de regularização fundiária. O produto disso, o que é o produto disso? É um produto em meio digital, né, em meio físico, uma planta com as suas referências de coordenada geográfica, enfim. É importante que esse levantamento seja georreferenciado também, tá? É importante vocês atentarem para essa questão do georreferenciamento e que o sistema de coordenadas esteja definido quando da entrega do produto.